só voltando aqui um bocado atrás ou à frente, depende do que tu consideres, tendo em conta a data em que tu fizeste o teu blog. Sim. Mas voltando à razão pela qual também estamos aqui a falar, qual foi a razão para tu criares um blog e a razão Ah. para começares a escrever? Pronto, basicamente, recuando até uns anos ainda, eu já tive um blog antes, ou seja, que não tinha nada a ver com corrida, mas eu, quando andava na faculdade, pronto, eu estudei economia, então eu gostava muito de falar e opinar sobre temas de economia, sobre política, etc. Então, na altura, comecei a escrever um blog, que eu ainda está ativo, só que não, deixei de escrever lá, mas basicamente é um blog sobre economia, em que, Ok. em que, pronto, basicamente eu gostava de escrever, então dar a minha opinião sobre os temas, e então na altura comecei a escrever num blog, que é o Socioeconomics, é assim que se chama. Então, basicamente, nessa altura, pá, eu pegava fazia os artigos, enviava para a minha mailing list até, ou seja, tinha uma mailing list, enviava, as pessoas depois opinavam até cheguei a receber bons comentários, de malta que gostava, etc. Pá, e realmente acho que até tinha algum jeito para escrever e gostava de escrever. E, e pronto, então só que depois, pronto, com o trabalho, etc., ou seja, acabei a faculdade e deixei de escrever. Mas pronto, nessa altura gostei da experiência, etc. Então, nesta altura, há coisa de meio ano, mais ou menos, comecei a pensar em criar aqui um pequeno projeto, entre aspas, relacionado lá está, com um blog sobre corrida. Eu pensei, bem, se há coisa em que eu me sinto bem a escrever agora, neste momento, e um dos meus grandes hobbies é a corrida, portanto, acho que nada melhor do que passar isso para um blog, porque efetivamente escrever nas redes sociais é uma coisa, fazer uns posts nas redes sociais é uma coisa, e efetivamente, sou sincero, nos últimos, sei lá, eu há 2 anos atrás, por exemplo, qualquer treino que eu fazia tinha um post. Ou seja, era um Normal. bocado isso, ou seja, andava um bocadinho como ainda muita gente faz, não é? Ou seja, há muita gente que se motiva assim e acho que é o que é, tudo bem. Sim. A verdade é que eu deixei de, pelo menos, necessitar isso e deixei de me preocupar com os posts. E cheguei ao ponto em que comecei a fazer posts só de coisas que eu realmente gostava de publicar. Ou seja, comecei a fazer posts de semana a semana e ultimamente, se calhar, nem isso faço. Os últimos 48 horas são uma exceção, mas pronto. Ah, claro. Basicamente, O pessoal estava à espera disso, não é? claro, claro, claro. Estavas a correr de 6 Mas, em 6 horas. sim. Mas pronto, basicamente deixei de fazer então os posts nas redes sociais, mas ao mesmo tempo queria complementar aqui um bocadinho porque eu queria dar a minha visão da corrida, ou daquilo que eu queria, daquilo que eu posso transmitir. E pronto, e deixar em memória um bocadinho as minhas experiências, as minhas vivências. Então pronto, há meio ano comecei a configurar o blog, portanto o blog, a ideia começou há algum tempo, mas depois na altura, pronto, vi que ainda precisava ali de algum tempo para configurar aquilo, ficou um bocado parado, ficou em stand-by a, Com a Marina. sim, este projeto. E, entretanto, agora, com esta questão do confinamento, etc., estando em casa, olha, fim de semana, o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar agora, tenho algum tempo, para começar a investir um bocadinho mais nisto. Pronto, e então, basicamente, lá estive a configurar o blog, etc. Pronto, a colocar um layout de acordo com aquilo que eu pretendia, etc. Aliás, para teres uma ideia, eu consultei muitas vezes o teu blog, só para teres uma ideia. Não andei a copiar nada, ok? Mas Se copiar foste se uma faz. boa referência. Eu. Foste uma boa referência porque realmente gosto muito do teu blog, já o acompanho há algum tempo, portanto, gosto muito do teu blog, então fui tirando aqui e colar uma ideia e pronto, e depois, pronto, para configurar um blog não é preciso ter grandes conhecimentos, etc, mas eu quis dar ali alguns toques,
portanto eu não sou especialista em HTML nem nada, mas pronto, andei ali a dar uns toques ainda, para transformar aquilo um bocadinho mais bonito, e pronto, e saiu aquilo. Então há coisa de 3, 4 semanas lancei o blog. Eu já tinha a minha página do Facebook, já tenho algum tempo, só que estava um bocado perdida, entre aspas. Ou seja, eu basicamente fazia os meus posts do Instagram, tenho a ligação entre o Instagram e a página do Facebook. Pronto, mas não dava muita atenção àquilo. Então agora quero tentar reativar mesmo para aparecer a página oficial, entre aspas, de comunicação em termos de redes sociais, para com o blog. E pronto, e era isso. Foi um bocado com essa ideia que eu quis mesmo criar este blog e a partir de agora ter posts pronto, recorrentes, não com uma periodicidade definida, acho que ninguém tem, mas é ir dando a nossa visão das coisas. Pá, neste momento não tenho assim nada em termos de planeamento, em termos de, por exemplo, fazer reviews, etc. Não estou a vir a fazer isso, por exemplo, mas mais em termos de experiências. Por exemplo, esta experiência que tive nos últimos dias, não é? Um belo artigo. Seguramente belo e extenso. Então, seguramente é uma das coisas que eu quero reviver. Lá está, ainda tem esta palavra é até importante, que é reviver estes momentos, porque isto faz-nos também reviver um bocadinho aquilo que nós fizemos. Então pronto. Aliás, e mais um pormenor, que é, eu quando fiz as maratonas, pronto, já lá vamos, mas quando fiz as maratonas tive a oportunidade, e também agradeço isso a um a um amigo, que é o Fábio Lima, que me deu a oportunidade de escrever para o Record. E na altura. Eu ia falar desse artigo. Sim. E esse foi um artigo bastante extenso. Sim. E pronto, e esses artigos também me motivaram, se calhar, não sei se não veio até daí a ideia, já não lembro, mas motivaram-me a, vamos criar um blog, ter um espaço meu onde eu possa transmitir aqui um bocadinho as minhas ideias. Pronto, foi um bocadinho por aí. Ok. Mas sim, agora é continuares e... Sim. E há uma coisa, é assim, se calhar pode fazer perder um bocadinho de motivação, mas uma pessoa nunca sabe agora quanto tempo é que não vai haver provas e às vezes sem as provas um blog parece, então, mas o que é que eu vou lá escrever? Sim. Uma pessoa arranja sempre qualquer coisa que escrever. Claro, Lá está, claro. não é por obrigatoriedade, é pelo gosto. Exatamente. Pronto, então chegamos a 2019, e então, início do ano, começo a definir então o grande objetivo. Desta vez tem mesmo que ser, a maratona tem que sair. Pronto, defino um plano de treinos, uma vez mais, ou seja, tudo pela minha cabeça. Aí já tenho pelo menos mais alguma sensibilidade. Não é que eu seja especialista, aliás, muito longe disso, mas começo pelo menos a ter alguma noção de que, pronto, não é para partir sempre, não pode ser a treinar sempre para partir, e então tenho que começar a ter algum juízo nos treinos, etc. Então, pronto. Janeiro, começo a treinar oficialmente, entre aspas, para conseguir um plano de treinos, etc. Em fevereiro, março, abril. Pronto, são estes 3 meses que eu dedico à preparação. Lá está, são 3 meses, eu dediquei 12 semanas, basicamente. Há pessoas que dedicam 16, 18, 20. Na altura disse, já estou com muita. Já estou com muita. De há poucos meses, por isso. Exato, portanto, e tinha um bom andamento na altura, portanto, não há necessidade de estar a fazer tantas semanas de treino. Até porque eu achava, na altura defendia que 16 semanas, acho que psicologicamente é um desgaste brutal. Porque tu estás a treinar muito, para um fim, só que depois chegas ali, se calhar, à décima. Eu pensava mesmo nisso, que é chegar à 13ª ou 14ª semana, e aquilo cansa-me já de treinar tanto. Eu sei que tu gostas de treinar, etc. E que adoras mesmo treinar. Mas treinar para a maratona é bastante duro. É um desgaste psicológico muito grande. E quando eu falava com amigos meus que diziam que tinham um plano de 18 semanas, eu pensei, 18 semanas a treinar é demasiado para mim. Portanto, então defini esse plano de 12 semanas. Uma vez mais, os meus treinos foram sempre... Pronto, já agora, nesta altura já estava sempre com volumes
mensais de 250 quilómetros, mais ou menos. Era mais ou menos por aqui. Pronto, e nesta altura então eu faço fevereiro, faço bem, pronto, começo a treinar com juízo, entre aspas. Fevereiro, março. Em março vou à meia de Cascais. Curiosamente, uma vez mais, ia tão excitado, entre aspas, ou ia tão motivado, ou tão confiante, que começa a prova a 3:40. Como é óbvio, rebentei a meio novamente, aos 12 km rebentei. E depois acabei a prova, fiz 1h27, ainda assim, pronto, não foi um tempo mau, mas Para quem epá, começou 3:40, sim, não faz sentido. Então, tipo, foi mais uma vez uma aprendizagem para mim, e pronto. Depois, 2 semanas depois, tinha a meia de Lisboa. Nessa meia, por acaso, tive a oportunidade de ter dorsal VIP, portanto, a partir da frente foi bastante bom. E fiz 1h21, 1h21 e 46. Foi então o meu novo recorde da meia. Um, mas na altura, comecei também a 3:40, depois temos aquela descida, etc. sim, Mas sim. aguentei-me um bocado melhor, mas acabei. A meia maratona de Lisboa é. Uma pessoa pensa que é muito plana, mas depois tens que pensar que realmente tens que. Se calhar à vontade de 4 ou 5 km com declive negativo. E isso ajuda bastante aos tempos em prova. Sim, claro. Só que depois tens O meu uma melhor parte. tempo é lá, atenção. O meu melhor tempo é lá, é óbvio. Não. Aquilo que eu ia dizer é, pronto, é essa componente positiva, ou seja, que desces ali bastante e é bastante bom. Tens ali os primeiros 6 7 km tu andas bem, e não estás a cansar-te assim tanto quanto isso, pronto. Então, só depois eu tinha uma parte negativa que é, eu lembro que na altura estava vento, então do Caixo de Sodré até Algés, que são 9 km, foi vento contra, então não foi fácil. Mas pronto, eu ainda assim, mas para quem começou a 3:40, depois não acabei a 3:40. Portanto, uma vez mais, ali até 13, 14 km, começou a custar. Lá Claro. está, isto tem tudo a ver com gestão de prova, etc. E pronto. Na altura acabei muito cansado mesmo, muito fustigado. Eu lembro que na altura, mal acabei a prova, encostei-me lá às grades e tive lá uns 10 minutos completamente tonto, pá, com um esforço, porque o esforço tinha sido tanto que eu estava mesmo muito mal. Mesmo assim, diria que isso, o que falhou nem foi a questão também de teres começado demasiado forte. Parece que houve aí outras falhas. Talvez Eu acho que não, ou qualquer coisa assim. Por talvez muito no, que ele tenha sido forte, talvez no quê? Desculpa? talvez nutrição, Sim, algum desgaste de sim, outra coisa, porque por muito que o vento tenha estado forte e tu tenhas sim, estado a 3:40 no início, tu eras uma pessoa que estava a fazer 35 aos 10 ou sim. 36, vá, oficiais. 37, sim. Não, Não era eu razão para teres acho, tomado assim tão desgastado. eu acho que sim, acho que foi essa a questão mesmo. Acho que houve ali um tema de nutrição mesmo que me afetou. Mas até já lá vamos a seguir, que eu acho que também foi uma das coisas com que aprendi. Eu Pronto, tenho faço mais esta meia, perguntas para ti sobre isso. faço esta meia, pá, correu razoavelmente bem, mas pronto. Última prova antes da maratona de Aveiro. Vou à corrida dos Chinos. Sim. Na altura, eu lembro-me perfeitamente, tinha feito na sexta-feira antes, fiz um treino de manhã, às 5 da manhã, 5:40 ou o que foi, uma coisa assim, 25 km a 4:12. Eu pensei, bem, isto está feito, agora vou. Pronto, porque a minha questão era, como eu tinha a prova no domingo, que é o dia do longão, não é? O nosso treino longo, ao domingo, pensei, bem, faço o treino longo na sexta-feira e depois de lá vou tranquilo, vou à prova, mas não vou lá, não vou em competição, em modo competição, como costumamos dizer. Depois encontrei lá um amigo meu e disse: então vamos os dois juntos, pá, vais fazer quanto? Se calhar vou fazer abaixo de 4, vou tentar abaixo de 4. Ele disse 59 minutos. Eu, pronto, então vou contigo. A meio da prova, eu ia com ele aos 9 km. Eu, bem, epá, estou-me a sentir bem, olha, vou à minha vida.
Pronto, acabei a prova e íamos para aí 3,55 mais ou menos. Acabei a prova com 56 minutos, portanto bati o meu recorde na altura Ah, dos não. 15 km. Sim, foi bom. E na altura fiquei contente também. Eu, olha, espetáculo, acho que estou realmente num bom nível. Correu bem. Depois vou então à Maratona da Europa. Basicamente tive uma semana de férias antes da Maratona da Europa. Deu para descansar também, etc. Claro. Acabou por ser porreiro nesse aspecto, porque pronto, não temos a questão do trabalho, etc. Isso afeta sempre. Stress, etc. Então foi porreiro. Fui para a Maratona da Europa, na altura foi giro, pá, porque havia muita gente a ir, conhecida, aqui de Lisboa. Havia amigos meus que chegaram, disseram-me, pá, olha, vamos lá, nós não vamos fazer maratona, vamos te ajudar. E eu, ok, está bem, Excelente. pronto, então. Espetacular, ter uma ajuda durante a prova é sempre bom. Pronto, então comecei a prova, fui sempre bastante, aí fui mesmo bastante constante no ritmo. Então passei a meia na maratona, passei a meia com 1h29, se não estou em erro. O meu objetivo era sub 3, era fazer sub 3 na maratona. Então passei com 1h29, passei bem, sempre a gerir, só que entusiasmei. O que Ok. acontece? Dos 21 aos 30 aumentei o ritmo. Foi se calhar o meu pior erro. Aumentei o ritmo e passei para 4,5, 4,5, andava ali nesses parciais. E quando chegou aos 30 km estava com um pace de 4,10 mais ou menos. Já estava um bocadinho abaixo, ou seja, 4,10, o pace de 4,10 dá 2,55 se não estou em erro na É por maratona. volta disso, eu penso que sim. Então, pronto, o que acontece? Dos 32, 33, vai um colega meu, que é o Fred, vai um colega meu comigo, então, um amigo meu, e ele basicamente vai ter que me puxar, entre aspas, moralmente, porque eu já ia cansado. Foi efetivamente o erro, e pronto, e depois dos 35 para a frente o ritmo desceu, cresceu. Normal. Pronto, fiz ali uma série de parciais a 4,30, que ainda dava, ou seja, 4,30 era pacífico. O problema foi depois o quilómetro 39 e 40, em que eu fiz parciais de 6. Que eu quase parei. Houve uma parte que eu quase parei. Estava mesmo Ai, muito mal. gosto mesmo com Yeah. a marreta, como se costuma Marreta, dizer. marreta, completamente marreta. Então a parte final ainda aguentei novamente, ainda aumentei o ritmo e pronto, já estávamos dentro da cidade de Aveiro, já foi um bocado melhor. Acabei a 4,20, 4,30. Mas aquele ponto ali foi negativo, porque depois passou o pacer das 3 horas por mim, pronto, e foi a morte do artista Não, em termos psicológico, deve ter sido tudo. psicológicos. Sim. Pronto, ainda assim acabei a maratona com 3 horas e 2, mas uma vez mais acabei super desgastado, super mal. Tipo aí mais uns 10 ou 15 minutos a recuperar o fogo, estava tonto, estava mesmo muito, muito desgastado. E uma vez mais, a questão da nutrição, há aqui qualquer coisa que não estava a funcionar. Tu treinaste em ingestão de géis e afins durante a maratona? Treinei, sim, sim, treinei. E por isso também achava estranho, isto estar a acontecer, porque acho que em termos de géis, etc., estava tudo a correr bem, mas efetivamente eu quando chegava ali, porque depois eu começava a reparar que eu a partir do momento em que chegava, porque os meus batimentos aumentavam muito, chegava ali aos 170, 100, a partir dos 170, que é aquela, a partir dos 100 e tal, 160 e tal, mais ou menos, começas a- a entrar numa gestão, não é? A queimar a gordura, né? Basicamente, ou buscar energia à gordura, né? Estou percebendo onde é que Então, a onde é que partir daí, sim, a partir daí começas basicamente a entrar numa situação de déficit, né? Entre aspas. Eu, a partir desse momento, começava a entrar num esforço tal que as minhas pulsações iam para os 180 e depois estavam lá, e pronto. E aguentava-me ali 10, 15 minutos e rebentava completamente.
E foi um bocadinho o que aconteceu nestas duas, três provas que eu fiz em que levei-me a uma situação de esforço muito grande. E pronto. Passada a maratona então da Aveiro, foi um bocadinho hora de recolher frutos disso, sinceramente. Que é, vem maio de 2019. A primeira coisa uma das coisas que tem logo influência é, eu comecei a fazer planos de nutrição. Uh, já agora, eu andava no Fitness Set na altura, então o Fitness Set tem uma parceria com a Body Concept, eles têm nutricionistas, etc. E temos consultas grátis. Então, eu aproveitei essas consultas grátis, que é uma vez por 2 em 2 meses, então fui a essas consultas. E efetivamente aquilo fez uma diferença brutal. Eu em 2 meses, para termos uma ideia, eu na maratona de Aveiro tinha 67, 68 quilos, mais ou menos. Eu em junho tinha, no final de junho, tinha 63 quilos. Portanto, eu perdi ali 4 a 5 quilos. É sim. Isto pode ser bom, pode ser mau, não é? Ou seja, é questão Exato, da. a minha opinião é assim. Claro que mesmo assim estamos a falar de uma grande diferença, portanto tu tinhas potencial para perder bastante peso ainda, Sim, mas mesmo assim, pá, o que eu já li, já ouvi, é que tu na maratona mesmo assim não, é melhor não estares com o teu peso mínimo. É assim, uma coisa sim, são os atletas de alta competição que têm que correr a 2,59 ou a 3 ao claro. quilómetro para a maratona Sim, inteira. E aí sim, convém ter o menor peso possível. Pá, nós mesmo assim vamos correr muito mais tempo do que eles. Portanto, convém ter sempre ali 1 ou 2 quilos, talvez, a mais do que o nosso peso ideal para fazer provas de 10 quilómetros, por exemplo. sim, sim. Isto, pelo menos, é o que eu já ouvi bastantes vezes. Mas mesmo assim, foi uma grande diferença. Sim, sim. Porque, é assim, eu, por acaso, uma parte só, eu até à maratona de Aveiro, uma das coisas que eu fiz em termos de restrição alimentar foi, eu não comia açúcar, eu não ingeria açúcar. Tudo que fosse Para uma doces, etc. maratona, pronto. Tudo que fosse doce, etc., eu não ingeria. A única coisa que ingeria no limite era, pronto, era açúcar que vinha, pronto, dos alimentos normais, tipo fruta, ou seja, tudo que fosse, entre aspas, processado, eu não ingeria. Foi a única restrição. De resto, eu comia muitos hidratos, não tinha muito cuidado com a questão da proteína, pá, não tinha assim uma alimentação. Eu achava que até tinha, lá está, mais uma vez é uma questão de percepção. Eu achava que até tinha uma alimentação equilibrada e boa, mas depois cheguei à conclusão, depois com estas consultas de nutrição, então, fiquei logo a perceber, pá, não é o caminho correto. E efetivamente, depois destas consultas de nutrição, eu perdi peso Ok. e o que é engraçado é que eu, pronto, como é óbvio, perde-se sempre massa muscular, mas eu, na verdade, perdi muito mais gordura do que massa muscular. Então, efetivamente, teve ali um impacto muito positivo. Tanto que estes meses a seguir à maratona foram, se calhar, meses de ouro em termos de performance. Depois, com isto, eu vou à meia de Douro Vinheteiro, na altura, no final de maio, ou seja, 4 semanas depois eu vou a essa prova, eu andei aquele período de recuperação pós-maratona, pronto, Sim, sim, normal, sim. mas depois vou a essa meia, vou tranquilo, não ia lá para fazer grandes tempos, mas fiz 1 hora e 26 na altura, lembro que na altura até estava muito calor, estavam 30 graus, uma vez mais, eu sofro muito com o calor, então o que eu fiz foi geri a prova bastante até aos 15 km, só a partir dos 15 é que eu acelerei. Fiz outro tipo de gestão, ou seja, em vez de fazer ao contrário, em matar-me logo ao início e matei no fim. É melhor. E a verdade é que fiz até um tempo razoável, fiz 1 hora e 26, foi porreiro. Para uma prova com muito calor, para mim foi excelente. Depois vou à Corrida de Santo António, 10 km, e faço 36,02. Foi melhorei ali 5 segundos no meu tempo dos 10 km, mas estava uma vez mais uma prova com muito calor, mas foi espetacular, eu senti-me muito bem porque senti que se calhar se não fosse o calor eu tinha feito ainda melhor tempo, Claro, mas claro, muito claro. melhor tempo. Depois disto, faço outra prova, a Marginal à Noite, que não tem 7 e tal, 7,8, 7,7. Ponto 8, sim, Aquilo, acho que sim. eu, por acaso, essa prova adorava que tivesse 10, mas pronto, não tem. É uma prova espetacular, mas não, pronto, é o que é. Mas a corrida E do eu, Tejo. exato.
Bem, E eu, do nada, faço lá abaixo de 3,30 ao quilómetro. Fiz 3,27 ou 3,28. Pá, eu pensei, bem, realmente estou muito melhor em termos de forma. A prova seguinte, Corrida das Foeiras. Vou à Corrida das Foeiras e faço 55 minutos. Foi um pace de 3,30 e qualquer coisa. Pronto. Vi logo que efetivamente estava a correr muito melhor. Portanto, aqui a questão do peso eu acho que foi fundamental. mas já agora, se me permites, o que é que mudou a nível da tua alimentação? Essencialmente foi número de refeições aumentou. Eu comecei a comer basicamente de 2 horas e meia em 2 horas e meia, 3 em 3, mais ou menos. 6 refeições, em princípio. Era o pequeno almoço, meio da manhã, que eu às vezes não fazia, meio da manhã, às vezes acho que nunca fazia, meio da manhã. Passei a fazer almoço, lanche, às vezes 2 lanches até, e jantar. E às vezes, se fosse preciso, ainda tinha a ceia. Depois, muito mais, reduzi os hidratos bastante. Comecei a comer sopa, em todas as refeições. Aliás, acaba por ser Todas as refeições? todas, todas, jantar Ah, e sim, almoço e principais. jantar. Sim, aliás, é uma coisa que ainda faço agora e que é engraçado, que é, eu faço sopa, em casa estou sempre a fazer sopa, basicamente. Sou eu que faço, pá, e era uma coisa que eu nem sequer sabia fazer sopa, né? É a coisa mais fácil do mundo, mas, pá, não sabia fazer sopa. Pronto, comecei a fazer sopa, pá, e depois aquele equilíbrio no prato, não é? Ou seja, tens de ter o legume, não é? Ou a salada, tens de ter a parte da proteína, a carne ou o peixe, e o hidrato, pronto. E depois eu chegava ao ponto de contar as colheres de arroz que eu comia, por exemplo, coisas deste género. Pronto, e acabou por ser uma mudança grande nesse aspecto. E pronto. Pronto, basicamente eu faço essas provas todas e apenas só mais um episódio. Eu estou-me a alongar muito, desculpa lá, mas. Ah, eu estou a deixar falar, estás já a abordar coisas que eu ia perguntar de qualquer forma. Ok, ok. Pronto. Vou à prova, vou a uma prova muito pequenina, mas pronto, é o que é uma prova, que é a Marvilla Run Party, acho que é assim que se chama. Nunca lá fui, mas Pronto, sei como. pronto, acho que era a segunda edição, se não estou em erro. Eu ganhei a prova, portanto fiquei super feliz, foi a minha primeira vitória, né? Fiquei em primeiro e pronto, lá está, não tinha muita concorrência, né? Não tinha grandes atletas como tu, por exemplo, então. Temos uma diferença de tempos brutal, não é? E pronto, ganhei a prova, acabou por ser muito, muito giro. E motivou-me ainda mais, não é? Foi mesmo espetacular. Tanto que eu depois disso ia para uma prova, ia tentar bater o meu recorde aos 10, tentar baixar dos 36, que era o meu objetivo, e fui a uma prova que tu também foste, foi à corrida de Festas de Louros. Só que nesse dia estava, pelo menos eu senti muito calor, estava bastante calor. Pá, eu cheguei Foi aos. a última prova pelo Valgrande até. Ah, sim, eu lembro disso, sim. E depois o que é que aconteceu? Estava muito calor, eu senti bastante calor. Era a minha prova, a última prova da época, entre aspas. Eu cheguei aos 5 km com um ritmo muito bom, estava a 3,28, 3,29, mas senti que já não dava mais. Depois desliguei o motor e pronto, Claro. e fui, A última fui prova até à da época meta. também foi a Sim, minha. estava muito calor, etc. Não me sentia bem, pronto, acabei bem. Na altura, por acaso foi engraçado porque foi a minha estreia por outra camisola. Na altura foi um convite que recebi do Armindo Santos, da Federação, da família. Sim. Então foi giro, acabei por ficarmos bem classificados coletivamente. Aliás, foram E, vocês que ganharam, não foram? Acho que nós ficámos em segundo. não, nós ficamos em segundo, em primeiro acho que ficou o Ou ficámos em Setúbal terceiro, então. Se calhar Não, o Setúbal acho que não. O Setúbal, ou o Belenenses, ou então o Belenenses. talvez. Acho que Nós não, não não. ganhámos. Pronto, eu, na altura fiquei triste, foi a última minha prova pelo Valgrande que nós não ganhámos. Eu acho que fiquei, eu não me lembro, eu não quero estar a dizer nenhuma asneira, mas eu acho que fiquei tipo em terceiro, coisa assim, nessa prova. Pois. Mas em termos por equipas, sei que nós não Eu acho que ganhámos. vocês ficaram em terceiro.
A família ficou em segundo e eu acho que em primeiro ou o Belenenses. Acho que foi o Belenenses, então. Deve ter sido o Belenenses. Porque acho que foi o. Como é que ele se chama do Belenenses na altura? Não lembro do nome. O Pedro ganhou. O Arsénio. Pedro Arsénio, sim. O Acho Arsénio, que ele sim. ganhou até a prova, etc. E pronto. Acabou a época. Vida nova, basicamente. Duas semanas sem correr, sem fazer grande coisa, só um bocado de ginásio, etc. E basicamente eu já estava inscrito desde maio, porque eu, assim que acabou a maratona de Aveiro, inscrevi-me logo noutra. Sim, eu fiquei tão motivado, gostei tanto da experiência, vamos nos inscrever noutra. Ainda por cima, depois de duas tentativas falhadas por lesão, faço uma maratona e até nem correu assim tão mal, pronto, não consegui na altura o objetivo, mas não correu mal. Maratona de Valência. Toda a gente me falava super bem, os meus amigos, tinha muitos amigos que iam. Pá, pronto, vamos nos inscrever. Ainda por cima, como a prova é patrocinada pela EDP, consegui obter dorsal pela EDP, foi fixe. Pá, pronto, vamos treinar. Entretanto, nessa altura começo a pensar que se calhar era melhor eu começar a ter algum apoio e algum acompanhamento em termos de planeamento de treinos. Adicional. Sim, e então, pronto, um amigo meu que por acaso tinha conhecido há pouco tempo, que era o David, que é o David Silva, ele sabia que ele fazia treinos, etc. Passava treinos, planos de treinos, etc. E foi, pronto, ele também falou comigo, etc. Olha, vamos experimentar, vamos fazer uns planos, se gostar, vamos continuar. E tanto que gostei que continuo até agora com ele. Foi claramente uma diferença brutal em termos de É um descanso performance. para a cabeça até. É, também, sem dúvida. A partir daí foram treinos e treinos e treinos, foram 15 semanas mais ou menos de treino para a maratona. Fiz uma série de provas pelo meio. Lembro-me, por exemplo, olha, fui à corrida de teste, que há bocado estavas a referir. Antes da corrida de teste fiz 12 km. Faço a prova em 36 minutos e qualquer coisa, ou seja, fiz um treino de 24 ou 25 km na altura e correu super bem. Faço alguns treinos de 30 km inseridos em provas, etc. Vou à meia maratona de Nazaré, na altura até fui ajudar um amigo, que era o Fred, fui ajudá-lo a tentar fazer o recorde dele na meia, mas a prova é muito complicada também, e tem vento, etc. Mas é uma prova muito gira e Nunca foi, gostava de nunca foi. repetir. Tenho Mas eu curiosidade. gostava. É a meia mais antiga de Portugal, ainda por cima. Acho que Certo, sei. tem 40, acho que era a 45ª edição. Portanto, foi fixe. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pá, então, pronto, basicamente estava motivado, aquilo estava a correr bem. Pelo meio tive ali uma pequena lesão ainda no joelho direito. Depois tive ali algum tratamento, etc. E pronto. Na altura também fazia massagem, esqueci-me de referir isso. Comecei a fazer massagem semanalmente desde março de 2019 até agora. Aliás, É uma continuo. mudança bastante grande, sim. Sim, E sim, ajuda sim. bastante. Ou seja, eu comecei a ter aqui, resumindo, eu comecei a ter aqui um foco muito grande em vários aspectos. Massagem, nutrição, acompanhamento em termos de planos de treinos. Isto deu claramente a volta. Claro, E o rendimento só tinha que subir, claro. obrigatoriamente. Então, pronto, eu chego à maratona de Valência. Só mais um ponto, desculpa lá. Faço a minha. Estás à vontade. Epá, estou-me a alongar muito, mas pronto. Mais um pormenor engraçado é o estreino nos trails. Na caminhada para. Fantasticamente estás a cobrir todas as perguntas que eu tinha para ti. Eu estreiei nos trails nesta caminhada para Valência. Na altura, houve alguns amigos meus que não concordavam com isto. Não concordavam, ou disseram. Ainda bem que me disseram também isso, né? Acho que é importante nós termos opiniões diferentes e outras perspectivas. E os amigos também servem para isso, né? E na altura eu fui ao Dura Trail, que foi um trail que é ali na Serra da Arrábida, e fiquei em segundo no trail. Fui na parte no trail curto. Foi giro também, foi uma experiência muito gira e claramente é uma coisa para eu apostar, se calhar, no futuro. Vamos ver, em termos de planos. Estás a pensar? Enverdar pelo trail ou Fazer alguns treinos, sim. só fazer alguns Alguns treinos? trails.
Não está a pensar tipo, deixar a estrada. Não. Isso não. Isso não. Isso não. Pronto. Basicamente, então, faço essa estreia, etc. Pronto. Maratona de Valência. Epá, é o mundo. Aquilo é claramente. Eu nunca fui a uma major, portanto não sei a experiência de uma major nem nada, mas aquilo é uma maratona espetacular. Eu adorei a prova, o apoio, o ambiente, etc. Eu cometi um pequeno erro antes, um grande se calhar, erro, que foi eu fui para Valência no dia antes da prova. Sim. Foi um erro crasso, na minha opinião, devia ter ido, pronto, 2 dias antes para descansar, Foste etc. avião? Fui, mas e aí mais um pormenor que é, eu na altura eu comprei tudo com tanta antecedência que comprei hotel, etc. E o voo pá, em maio, ou seja, já tinha tudo marcado. O que acontece? Pá, em setembro, outubro, a Ryanair altera-me o voo. Eu tinha o meu voo no sábado às 10 da manhã, mudaram o voo para as 7. Ou seja, fez-me acordar às 5, para aí, ou 5 e meia, eu não sei. E pronto, é muito cedo. Foi muito cedo, mas pronto, felizmente isso também não teve impactos, etc. Mas pronto, foi demasiado. Não é, é um erro, pronto, é um erro. Outra coisa que eu também cometi, que foi um bocado chato, um erro também que cometi, foi o hotel. Isto são experiências depois que ao longo, acho que na próxima vez que fizer isto, vou ter em consideração, que é basicamente o hotel era fora da cidade, portanto eu tinha que andar de táxi. Pá, esquece. O dinheiro que eu poupei na parte do alojamento gastei em táxis, portanto esquece. Eu lembro Não faz sentido. quando fui a Sevilha, tomei mesmo atenção ao sítio da partida e onde na Pois, altura fiquei no Airbnb, é, onde eu ia ficar. Pá, e era pois, poucos quilómetros, eram poucos quilómetros. é. Pá, então, pronto, mas foi um erro. Mas, epá, pronto, depois em si a maratona foi qualquer coisa. Eu acho que passado uma maratona da Europa, onde tu. Ainda assim foi uma maratona gira e gostei, mas eu E tu não era a tens primeira apoio edição. rigorosamente nenhum. Sim, exato, e era a primeira edição, e acredito que esta segunda edição ainda vai, espero eu, que vai ser muito boa. E, Eu digo espero eu porque não sei se vai acontecer, não é? exato, Mas, em outubro, sim, 25 ou vamos ver. 26. Que é. Vamos ver, vamos ver. Pronto, mas passar dessa experiência para uma experiência como a Maratona de Valência é qualquer coisa. Ou seja, é passar de 8 para 80. Eu gostei muito da Maratona da Europa, mas a Maratona de Valência é. Eu, desde do primeiro quilómetro até o último, foi apoio, um apoio espetacular. Claro. Foi espetacular mesmo. Pronto, eu nessa maratona, uma vez mais, comecei sempre muito constante. Tive a sorte também de ir com um amigo, na altura que foi, aliás, dois amigos que foram comigo e que íamos dois para sub 3. Estávamos ali a pensar, sub 3 ou 2,55, pronto, por ali. Vamos começar, vamos começar ali com o ritmo a 4,10. Vamos tentar o 4,10. E o que é curioso, eu depois, foi uma coisa que eu fiz que por acaso gostei, foi eu desliguei as lápis automáticas do relógio. Então, eu só batia as lápis, só fazia a lap manual aos 10 km, de 10 em 10 km. Ok. E eu ia tão certinho que os meus 10 km, os meus primeiros 10 km deram 41,51 e os meus segundos 10 km deram 41,51. Portanto, isto foi uma coisa impressionante. Ok, ok. Depois, aos 28, tomo o gel, o segundo gel até na altura. Pá, e eu não ia, as sensações não estavam muito boas, não estava a sentir muito, muito bem, mas a partir daquele gel, ao fim de 2 km aquilo fez efeito e eu simplesmente estava a voar. Não sei como, mas estava a voar. Provavelmente do treino, acho que o treino tinha sido bom, não é? Mas Claro, pronto, claro. estava a voar. Eu simplesmente, a partir dos 28, fui a travar até aos 30, pensei, bem, só a partir dos 30 é que faz sentido aumentar o ritmo se assim se me sentir bem. Pronto, chego aos 30, lá está, a maratona começa aos 30, né? Pá, e eu simplesmente, bom, olha, estou bem, amigos, tudo bem, continuem, se quiserem vir comigo, tudo bem, e pronto. E eu basicamente passo de ritmos de 4 e 10, 4 a 10 para ritmos de 3,55, 4. Pronto, e fui até ao final, os últimos 2 km são qualquer coisa, a partir do
quilómetro 40, aquilo, começas a ver pessoas a chamar o teu nome, que nós temos o dorsal, o nome no dorsal, então arrepias-te mesmo. Isso deve ser incrível. Já foste à Sevilha, eu acredito que a linha também Sim, mas seja já me muito disseram boa. que Valência mesmo assim é um nível acima. Pois, foi também já aquilo que me disseram. Pá, eu arrepiei completamente. Pá, tanto que eu fiz os últimos 2 km a 3,40, portanto, era claramente, estava mesmo num dia, pá, e acabei muito bem. Fizeste uma gestão Comparar, feita pelo que eu estou a ver. sim, sim, sim. Comparar a minha chegada de Aveiro com a de Valência é uma coisa impressionante. Pá, então acabei 2 horas e 53, 14 segundos, foi o meu tempo. E estava radiante com aquilo, foi se calhar dos momentos mais altos que tive. E pronto, foi espetacular. Portanto, foi a minha segunda maratona e correu mesmo muito, muito bem. Em retrospectiva, Sim, é claro que tu vês, e agora estás-me a dizer que essa maratona decorreu bastante bem, e concordo em absoluto, mas em retrospectiva, não pensas que a tua aposta nas maratonas foi demasiado cedo na tua carreira carreira, entre aspas, como atleta? sim. Sim, acho que é assim. Acho que o facto de ter tido 2 lesões responde um bocadinho a essa questão, né? Ou seja, acho que efetivamente foi cedo. Por exemplo, já em 2017 ter querido fazer uma maratona, mas uma vez mais era aquela questão de pá, a seguir à meia o que é que vem, não é? É um bocadinho, é o problema de um runner, né? É aquela coisa de querer mais, etc. Já fiz Sim, uma mas boa meia, tens é que querer mais, mas evoluir nas distâncias que existem. exatamente, Não, exatamente, daqui a um bocado só paras quando fizeste 500 km ou coisa parecida. exatamente, Até exatamente. fizeste bem, vá. Pá, Calma, e pronto, o problema é este, é que depois acabas por vês os outros fazer também, não é? Ou seja, acho que esse é um dos grandes problemas também, que é, nós vemos os outros fazer e queremos fazer também. Acho que hoje em dia a questão de fazer uma maratona está um bocado. Parece que é fácil, toda a gente quer fazer e parece que é. Pronto, acho que esse foi sim. se calhar o que me levou a fazer. Respondendo diretamente à questão, acho que sim, acho que foi demasiado cedo ter feito esta aposta nas maratonas. Se tivesse andado 4 ou 5 anos sem fazer nenhuma, não vejo rigorosamente mal nenhum. Não via rigorosamente mal nenhum. Pelo que eu vejo da tua evolução, isto sendo aqui honesto, Sim, sim. era uma coisa que eu tirei off mesmo, Sim. é que tendo em conta a evolução que tu tiveste aos 10 km, principalmente, eu vejo que deves ter aí uma capacidade de velocidade enorme mesmo. Pois, eu nunca. O que é curioso é que eu nunca. Quase sem treinar especificamente fizeste 35. Pode ter sido no Sim, Grande Prémio de Natal, mas tu fizeste 35. É incrível. sim, sim, sim. Isso por acaso é uma coisa engraçada porque eu fui, já adiantando um bocadinho, mas eu fui a um trail a 1 de março, este do Sicó, foi um trail que é o do Sim, sim. Sicó, fiz os 25 km, também fiquei em segundo nesse trail. E por acaso a pessoa ficou em terceiro, depois pronto, ficámos amigos no Facebook, etc. E eu há umas semanas publiquei. Acho que foi quando publiquei esse artigo em que eu digo os meus objetivos de 2017 e comparo com o que tenho agora, etc. E na altura eu publiquei os meus tempos. E ele veio comentar uma coisa tão simples quanto: pá, eu não sei o que é que tu andas a fazer, mas acho que tu devias fazer provas. As provas curtas são a tua especialidade. Portanto, se calhar não devias estar a apostar em provas tão longas neste momento. Tens tempo para isso, tens 30 anos, portanto, eu tenho 40 e tal, já andava 20 e tal, disse nele na altura, andava 20 e tal no atletismo, portanto, pá, espera o tempo necessário, aguarda o teu tempo, pá, e aposto nas provas curtas. Sinceramente é uma das coisas que tenho pensado bastante, é nesse aspecto. Sim, Tu tens 30, és de 89? 90, depois 89, não é? Assim, 90. És de 89. És da minha geração, está visto? Não, mas sim, é isso que eu penso.
Sim. nós temos muito tempo para apostar em maratonas. É assim, eu estou a falar, apesar de já ter feito uma, mas mesmo assim eu comecei a correr, sei lá, 2012, 2013, qualquer coisa assim. Acho que foi em 2012. Mais a sério foi por volta de 2012. Mas antes não fazia nada. Era como tu. Não fazia Sim, nada. sim, sim, sim. Provavelmente fiz muito menos do que tu quando era adolescente. Tu ainda jogaste a bola e afins, eu nada. Ah, Pronto, mas se quiser, a, diz, a diz. maratona convém já ser uma aposta com bastantes anos de experiência e conhecendo bem o nosso corpo. E tu, pelos vistos, Sim, nem isso conhecias. claro, claro que não. Eu não tinha experiência, não tinha noção sequer do que era fazer 42 km. Lá está, eu nem sequer tinha experiência de treino, portanto, meter-me numa aventura destas foi claramente precipitado, completamente precipitado. Como é que foi a tua evolução a nível de planeamento de treino? Ok, tu tens, durante a conversa tens dito como é que foi a tua abordagem ao treino a nível de seguimento. Primeiro fizeste as coisas pela tua cabeça, depois foi um bocadinho pelo Garmin, depois foi. Agora estás a ser seguido pelo David Silva. Sim. Uh, mas a nível de treinos, tu, tu atualmente apostas mais treinos todos os dias, já fazes séries, fazes uma carga mais ou menos de quanto? Uhum. Isso por acaso também é uma coisa curiosa porque muita gente fica um bocadinho surpreendida com a carga que eu tenho. Que é, pronto, eu atualmente continuo a fazer os meus 5 treinos por dia, por semana. Ontem foi mais ou menos. Pronto, Ontem foi exato, mais ou menos. exato. Exceto ontem, sim. Portanto, comecei a fazer, continuo a fazer os meus 5 treinos por semana. Eu também Uh, faço. Não, apenas 5 sim, treinos por semana. pois, até ia complementar isso, que eu sei que também é mais ou menos isso. Aliás, se calhar até é mais ou menos os mesmos dias, eu é a terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, segunda e sexta descanso. Portanto, é mais ou menos semelhante. Depois, em termos de treinos curtos, aliás, em termos de treinos de recuperação, o normal é terça-feira, é treino de recuperação, 10 a 11 km. Normalmente quarta é treinos de séries ou fartlek. Quinta é um treino um bocadinho mais longo, e com um bocadinho mais de ritmo, mas não muito. Ou seja, por exemplo, o treino de terça normalmente é 4,55. O treino de quinta já vai aos 4,40, 4,45. Estou a dar aqui pronto, um standard mais ou menos. Não, eu não quero que me digas coisas específicas, por amor de Não, Deus, não, é não, só mas para pronto. ver a mudança, a evolução que houve Sim, sim, do, sim. do Pedro de há 5 anos atrás para agora, claro. Sim, sim, é assim. E depois sábado, normalmente eu até costumo fazer um treino ou de séries ou não. Se tiver em competição, mais para uma prova em específico, costumo fazer séries. Se não, faço um treino mais curto e depois o longo ao domingo. Pronto, o normal. Faço aquilo que eu fazia antes. Primeiro, eu não treinava sequer 5 dias por semana. Mas a partir do momento em que comecei a treinar 5 dias por semana, a diferença é que eu fazia 5 dias por semana em que era quase sempre intenso. Era sempre com muita intensidade. Claro. Porque eu não sabia distinguir o que era a intensidade. Para mim, lá está. Acho que muitos de nós, quando começamos a correr e que não temos grande apoio, pelo menos em termos de planeamento, começamos a fazer treinos a partir, basicamente. Que é sempre Claro. a partir. Até porque dá-te confiança, não é? Ou seja, e tu pensas que é com isso que vais evoluir, etc. Eu Então, se lembro-me de sair, essa parte, é bom. eu lembro de ainda nem saber o que era ritmos, praticamente. Sim, Corria com o telemóvel aqui. também Uh, eu. e lembro-me de um dia sair de casa e dizer: Não, eu hoje vou fazer. Epá, eu não me quero enganar, mas era 10 km para 40 minutos ou 41, olha lá o que é que foi. Pois, E sim, fiz, achei-me o melhor do mundo. exato. Pá, mas eu nem sabia o que era correr 4 ao quilómetro, eu nem sabia o que é que estava a fazer. Mas Sim, pronto, sim, sim. é mesmo o que tu dizes, é uma pessoa depois deixa de ter noção e nem sabe o que é que são ritmos, nem sabe da forma que está a desgastar o corpo ou não. Sim. Não, e agora respeito muito, não é? Ou seja, respeito muito os treinos curtos, os treinos de recuperação, porque são mesmo tem que ser mesmo treinos leves, para o corpo recuperar, etc. Tem que ser mesmo assim. Claro. E tu Portanto, continuas a fazer reforço muscular, não é? sim, isso por acaso é uma coisa engraçada, porque nos últimos 3 4 meses, sim, 3 4 meses, eu passei a fazer muito mais reforço muscular.
do que fazia antes. Portanto, foi claramente um dos pontos em que quis evoluir também, porque sabia que me ia proteger mais em termos de prevenção de lesão Claro. e ao mesmo tempo dar mais força ainda para a corrida. Portanto, é super importante isso. Não acredito que não tenhas saído já do GFD e das mãos do Ernesto já com essa mentalidade. Sim, claro. Isso foi uma das coisas que ele me disse. Aliás, Eu, hoje em dia, faço exercícios que aprendi com ele. também eu, também eu. Principalmente flexibilidade. Eu tenho ali 2 ou 3 exercícios de flexibilidade que faço muitas vezes. Ainda hoje de manhã fiz. Ahm, Basicamente foi, sim, foi uma das coisas que ele entre aspas, receitou logo. Foi fazer exercícios de reforço muscular na altura. Pá, e isso mantém-se, claramente. Sim. Claro, claro. Ahm, assim, pronto. Basicamente, nós já falámos de muita coisa. Já falámos, tu abordaste aqui muitos assuntos que eu queria abordar contigo. Fizeste bem explicar a tua história toda, por isso é que eu deixei de falar. E chegamos então aqui ao dia de ontem, ou Ah, antes sim, de ontem, quando começaste. sim. Porquê que decidiste fazer este desafio? O que é que te levou a fazer?